A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical neste terceiro trimestre de 2018, quando estamos estudando a revista com o tema Israel 70 anos, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Hoje estaremos comentando a terceira lição desta revista, cujo título é Moisés, um líder excelente. Sempre na dependência do Espírito Santo de Deus, vamos buscar a sua presença neste momento? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por mais esta oportunidade para aprendermos a tua palavra. Eu te peço a tua bênção na vida de cada um dos professores que estão nos ouvindo neste momento. Abençoa suas famílias, abençoe seu ministério, abençoa a nossa liderança, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, não posso deixar aqui de agradecer a atenção e participação de vocês nestes estudos. Lembrando que os likes deixados aqui por vocês e também os comentários são muitíssimo importantes para o fortalecimento deste trabalho. Compartilhe esses vídeos com outros irmãos. O nosso objetivo com essas pré-aulas é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Se você não é inscrito ainda, faça isso agora e ative as notificações. Lição 3. Moisés, um líder excelente. O texto áudio de hoje cita a passagem de Deuteronômio, capítulo de número 34 e o versículo de número 10, e diz o seguinte: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. A verdade aplicada nos diz que o diferencial na vida de um líder está em sua submissão à vontade de Deus e desejo de ter comunhão com Ele. Os textos de referência desta lição encontram-se em Êxodo, capítulo de número 3, os versículos 1, 2, 3 e 4. Assim diz a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, e ele disse: Eis-me aqui. O primeiro objetivo desta lição é mostrar o cuidado de Deus para com Moisés desde o seu nascimento. Na lição passada, nós estudamos sobre o sofrimento do povo de Israel no final dos 400 anos de servidão no Egito, quando o inimigo fazia o máximo para destruí-lo. Mas, justo no período mais difícil dessa história, nasceu Moisés, o futuro legislador de Israel, como evidência incontestável da fidelidade divina em cumprir a promessa de fazer do seu povo uma grande nação, livre do jugo da escravidão e, por fim, chegar à terra prometida. Moisés viveu 120 anos, conforme Deuteronômio, capítulo 34, verso 7, e a tradição judaica apresentada no discurso de Estevão divide a vida dele em 3 fases distintas. Nos primeiros 40 anos, ele aprendeu a ser alguém importante, especial, era o príncipe do Egito e visto e conhecido por todos dali. No segundo período de 40 anos, Moisés aprendeu que não era ninguém, período esse quando viveu fugitivo no anonimato do deserto de Midian. No terceiro período de 40 anos, ao se tornar líder e vivenciar com o povo hebreu
a grande libertação do Egito e os poderosos feitos de Deus na caminhada pelo deserto, Moisés aprendeu que Deus pode fazer de um ninguém alguém muito especial e usado na sua obra. Foi ali, com o povo hebreu, nas provações pelo deserto, que ele se tornou o grande líder, por meio do qual foi dada a lei aos hebreus enquanto peregrinavam desde o Egito até Canaã, conforme Êxodo 20, 1 a 17, Deuteronômio 5, 1 ao 21. Verdadeiramente, aprendeu a viver na inteira dependência e direção de Deus, tornando-se um dos principais personagens do Antigo Testamento e autor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Tópico 1. O nascimento de Moisés. Moisés era filho de um homem da casa de Levi, chamado Amrão, conforme Êxodo 6:20, casado com Joquebede. Os pais de Moisés tinham uma fé viva em Deus e perceberam que aquele filho tinha algo peculiar em sua vida. Com muita sabedoria, esconderam o menino após o seu nascimento durante 3 meses, porque temiam que o jogassem no rio. Passados os 3 meses, sua mãe Joquebede tomou uma atitude de fé e coragem, descrita em Êxodo, capítulo de número 2 e o versículo de número 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Na verdade, Joquebede tinha a esperança de que alguém o encontrasse e o adotasse, e por isso mandou que Miriam, sua filha mais velha, ficasse observando de longe para ver o que aconteceria. Então, nos versículos de número 5 a 9 do capítulo 2 do livro de Êxodo, vemos o agir de Deus de forma maravilhosa. O menino foi encontrado pela filha de Faraó, que havia descido para tomar banho no rio, e avistou de longe o cesto boiando entre os juncos. Então ela pediu que uma de suas servas o apanhasse e, vendo que era um menino muito bonito, decidiu adotá-lo e, por sugestão de Miriam, contratou sua própria mãe, hebreia, para ser sua ama. O livramento de Deus foi tão grande, tão perfeito, que Joquebede, além de agora poder criar o seu filho e dar-lhe todo o amor e formação espiritual, passou a ser assalariada pela filha de Faraó. Então Moisés continuou sendo cuidado e amamentado pela própria mãe. Recebeu também os primeiros ensinamentos, princípios do temor a Deus e do patriotismo, que conservou por toda a sua vida em seu caráter. Seu nome foi dado pela princesa que o adotou e significa tirado das águas. Com o nascimento de Moisés, começa a história da libertação de Israel. Subtópico 1.1. A educação de Moisés. Passados alguns anos, quando o menino já era grande, sua mãe entregou-o à princesa que o criou como seu próprio filho e o educou em toda a sabedoria egípcia, conforme era dispensada aos príncipes. Lemos em Atos 7:22 que Moisés tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Moisés foi educado na civilização mais avançada daquele tempo. O seu treinamento foi projetado para prepará-lo para um alto cargo ou até mesmo o trono do Egito. Moisés se familiarizou com a vida na corte de Faraó, com toda a pompa e grandeza da adoração religiosa egípcia altamente politeísta. A corte do Egito oferecia facilidades educacionais para os herdeiros reais e os príncipes tributários das cidades-estado do território sírio-palestino, sujeito aos reis egípcios. Por isso, Moisés, em sua experiência educacional na corte egípcia, pode ter tido companheiros de classe de regiões distantes, como o norte do rio Eufrates. Ele era capacitado com a mais alta sabedoria secular de sua época, vivia como egípcio, andava e falava como um deles, mas por dentro havia um hebreu clamando por liberdade e justiça, e todo o seu aprendizado seria futuramente usado por Deus
ao se tornar um grande líder para a libertação dos israelitas. Aquele que foi retirado do rio, onde os inimigos queriam sepultá-lo, seria a pessoa que conduziria os israelitas a passarem a pés enxutos pelo Mar Vermelho, onde Deus lhe daria grande livramento. Subtópico 1.2 A fuga de Moisés. A trajetória de Moisés rumo à liderança de Israel começou quando um dia ele deixou o luxo do palácio de Faraó e saiu para visitar os seus irmãos hebreus. Moisés não imaginava que esse seu ato voluntário acabaria por desencadear acontecimentos que mudariam para sempre a sua vida e o curso da história dos filhos de Israel. O relato bíblico de Êxodo capítulo 2, versículos 12, 13 e 17, ressalta que Moisés tinha amor pela justiça, mostrando em 3 ocasiões ele se colocando do lado dos que sofrem uma agressão injusta. Ele ficou indignado ao ver um egípcio maltratar a um homem hebreu, seu compatriota, e pensando ser ele próprio alguém capacitado para ajudar, correu em defesa deste, matando o egípcio. No dia seguinte, Moisés viu 2 escravos hebreus brigando. Enquanto tentava apartá-los, um deles maldosamente lhe perguntou se iria matá-lo como fizera no dia anterior com o egípcio. Temendo que a notícia tivesse chegado aos ouvidos de Faraó, não viu outra alternativa a não ser fugir para poupar a sua própria vida. Naquele momento, Moisés sentiu que não era ninguém, que não teria como, de suas próprias forças, ajudar o seu povo ou até mesmo a poupar a sua vida naquele país. Pois Faraó, ao saber o que ele havia feito ao egípcio, ordenou que fosse morto, considerando que havia sido traição. Então ele partiu indo habitar em Midian, região próxima à península do Sinai e dos desertos árabes. Muitas vezes queremos agir na obra de Deus de acordo com o nosso próprio entendimento e senso de justiça. Até mesmo achamos que já estamos preparados o suficiente para o ministério, mas aprendemos aqui que para tudo há um propósito divino, no tempo certo e determinado pelo Senhor. Quando agimos precipitadamente, como fez Moisés ao deixar-se dominar pelo sentimento de justiça e matar o egípcio, demonstramos ser ainda imaturos na fé e torna-se necessário aprendermos na escola de Deus como sermos inteiramente dependentes dele para fazermos a sua obra. É necessário que seja quebrado todo o nosso orgulho pelo que nós pensamos ser. É preciso que tenhamos um caráter forjado pela palavra de Deus para nos moldarmos à sua perfeita vontade. Lembre-se, quando Deus educa alguém, o faz de maneira digna de si e de seu serviço. Ainda no Egito, Moisés foi rejeitado a princípio ao tentar ajudar os 2 hebreus que brigavam. Isso significa que não era ainda o tempo. O seu vasto conhecimento secular e a sua experiência com Deus não eram ainda o suficiente. Temos que entender que para fazer a obra de Deus temos que estar aptos, segundo os padrões divinos e não segundo os nossos próprios padrões. Temos que ter a humildade e a maturidade espiritual para discernirmos quando realmente é uma chamada divina e o momento certo para agirmos. Não é no meu ou no seu tempo, é no tempo de Deus. O pastor César Rosa comenta aqui na revista do Professor: aqui aprendemos que os fins espirituais jamais são alcançados por meios carnais. E diz ainda: não adianta tentar apressar os desígnios de Deus ou fazer as coisas do nosso jeito. É melhor esperar o tempo de Deus. Subtópico 1.3 A família e a profissão de Moisés. Em terras estranhas, mais uma vez, Moisés se viu tomado pelo seu senso de justiça, ao ver umas moças serem enxotadas por vários pastores ao buscarem água no poço para o seu rebanho. Imediatamente se levantou e agiu em defesa delas, conforme os versículos 11
a 13 de Êxodo, capítulo 2, sem saber que eram filhas do seu futuro sogro. Moisés ainda estava impregnado de toda a bagagem egípcia, no vestir, no falar, na ousadia de suas atitudes, tanto que as moças relataram ao seu pai que foram ajudadas por um egípcio. A convite de Jetro, que também era sacerdote em Midian, Moisés foi morar em sua casa e recebeu sua filha Zípora como esposa, com a qual teve 2 filhos, Gerson e Eleazar. Agora, com uma nova vida, uma nova família, fazia parte do clã de Jetro ou Reuel. Moisés passou a viver e trabalhar como pastor de ovelhas naquele deserto, por um período de 40 anos, nos quais Deus estava no controle de tudo. Nessa nova fase, como pastor de ovelhas, Moisés passou por uma desintoxicação dos costumes do Egito, do contato com a idolatria, do modo de falar e viver daquela nação. Apesar de Moisés achar que não havia mais esperança para ele próprio ajudar os israelitas que ficaram sob o jugo egípcio, foi naquele tempo de anonimato, achando que Deus o havia esquecido, conduzindo os rebanhos pelo deserto e aprendendo tudo o que se relacionava à sobrevivência naquele lugar hostil, que o Senhor passou a prepará-lo para algo grandioso que duraria mais 40 anos, libertar o seu povo do Egito e conduzi-lo pelo deserto sob a direção do Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, o deserto é a escola onde Deus capacita os seus filhos e lhes dá o crescimento espiritual. É no deserto onde você é provado, reprovado ou aprovado por Deus. O deserto é um lugar onde o crente passa a viver na dependência de Deus, onde aprendemos os propósitos dele para as nossas vidas. Eu não sei se você que me ouve agora já passou pelo deserto da sua vida, ou se está passando agora, ou ainda se não o conhece, mas quero lhe dizer que é lá que você se torna capacitado para fazer a obra do Senhor como Ele quer que seja feita. Deus nos quer experientes, maduros na fé e sensíveis à voz do Espírito Santo. Se você está passando pelo deserto, não fuja dele. Não murmure como os filhos de Israel fizeram. Apenas passe, confiando que Deus tem um propósito com tudo o que está acontecendo com você. E aprenda. Sabe por que Deus permitiu que Moisés fosse para o deserto? Porque seria o deserto o caminho a ser percorrido por ele conduzindo o povo de Israel. Para fazer a sua obra, Deus conta com aqueles que passam pelo deserto. O segundo objetivo desta lição é apresentar o comissionamento de Deus para Moisés. Tópico de número 2, o comissionamento de Moisés. Com a morte do rei do Egito, Moisés poderia novamente ter acesso àquele país, porque nesse caso suas autoridades encerravam todas as acusações pendentes e se iniciava um novo reinado. Era chegado o tempo de Deus agir em favor do seu povo, que sofria horrivelmente e clamavam por libertação. O relato bíblico de Êxodo capítulo 3 nos mostra um Moisés diferente, com vestes de pastor, voz de pastor, mansidão de pastor, conhecimento de pastor, trabalhando arduamente no deserto de Midian, apacentando o rebanho do seu sogro, onde presenciou um milagre que marcou a sua chamada para uma obra especial, o grande comissionamento para liderar a libertação do povo de Israel do Egito e conduzi-lo à terra prometida. Lemos em Êxodo capítulo de número 3 e o versículo de número 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Diante desse fenômeno sobrenatural, Moisés teve um encontro com Deus vivo, que se identificou como sendo o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó,
lembrando com isso que a sua aliança com os patriarcas estava em vigor e a sua promessa seria cumprida. Essa experiência sobrenatural marcou a chamada de Moisés para libertar o povo de Deus do Egito. Subtópico 2.1 Deus chama Moisés. Em Êxodo capítulo 3, versículo de número 4, lemos: Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Note neste versículo que Deus só chamou Moisés quando ele se voltou em direção a Deus. Ele teve uma iniciativa e um verdadeiro interesse pelo fenômeno sobrenatural diante dos seus olhos. Do meio da sarça ardente, o Senhor o chamou pelo nome, assim como havia chamado pelo nome a Abraão quando estava prestes a sacrificar seu filho Isaque. É interessante notar que a resposta de Moisés ao chamado de Deus em Êxodo 3:4 foi idêntica à resposta de Abraão em Gênesis 22:11. Eis-me aqui. Naquele momento, Moisés soube que aquele lugar era sagrado, por causa da presença de Deus, que o mandou tirar as sandálias dos pés e o chamou para libertar Israel pelo seu poder. Êxodo 3:12 ao 22. Aprendemos aqui que é necessário reverência e santidade para nos achegarmos à presença do Deus Todo-Poderoso. É interessante notar que Deus não inicia aquele diálogo se apresentando a Moisés ou explicando a ele a importância espiritual e histórica de sua missão, mas sim o chamando pelo nome, ordenando-o a não se aproximar e a tirar, remover as sandálias em resposta à santidade criada pela presença de Deus. Existem várias interpretações simbólicas para essa passagem, como a obrigação de remover os nossos pecados, dúvidas, medo, orgulho, autossuficiência, o egoísmo e todos os aspectos humanos que possam nos envolver e envaidecer o nosso próprio ego, nos impedindo de nos achegarmos a Deus, assim como lhe devotar a devida reverência. O remover das sandálias fez com que Moisés ficasse vulnerável à presença de Deus e pudesse entrar em contato direto com a sua santidade. A santificação a Deus deve ser praticada por todos os que desejam se aproximar dele, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No entanto, Moisés já tinha 80 anos e estava há 40 anos fora do Egito. Havia aprendido um novo idioma, uma nova maneira de viver e já se acostumara com o anonimato, considerando-se como ninguém, incapaz de atender o chamado de Deus. Mesmo tendo passado pelo deserto, ele não se achava capacitado para aquela grande missão. Começou então a apresentar suas desculpas para não ir. Está escrito em Êxodo capítulo 3, versículos 12, 4:1, 4:10, 4:13, mas todas as desculpas foram inaceitáveis para Deus, pois ele não aceita desculpas daquele que é chamado. Sua última desculpa, antes de pedir a Deus que enviasse outro em seu lugar, é motivo de muita especulação e encontra-se em Êxodo, capítulo de número 4 e o versículo de número 10, e diz o seguinte: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Essa objeção de Moisés dá a entender que ele tinha algum problema que lhe dificultava falar em público. Muitos autores e intérpretes do Antigo Testamento tentam explicar essa passagem bíblica sugerindo que Moisés era gago. Se assim fora, não seria mais simples
Deus curá-lo do impedimento físico que dificultava-lhe o falar, do que levantar Arão para auxiliá-lo? A hipótese de gagueira acaba contradizendo com o que está escrito em Atos capítulo de número 7, versículo 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Mas qual seria a fonte do impedimento de Moisés para falar em público? Samuel ben Meir, conhecido como Rashba, que viveu entre 1083 a 1174 da era cristã, foi um dos comentaristas da Torá, que é composta pelos 5 livros de Moisés nas escrituras hebraicas. Defendia o sentido literal do texto. Ele entendia que a suposta dificuldade de Moisés para falar não era de origem física. A insistência de Moisés em dizer que era pesado de boca e de língua era simplesmente referência ao fato que ele não tinha mais habilidade de adaptar-se tanto à língua egípcia quanto à língua dos hebreus. É comum as pessoas que passam a conviver com outras que falam um outro idioma aprender essa nova língua e depois de muito tempo sentir dificuldade com a sua própria língua natal, apresentando uma pronúncia com sotaque diferente. Imagine Moisés sem o contato com o seu idioma natal há 40 anos. Que desculpas, meu irmão, minha irmã, você tem apresentado a Deus para não atender o seu chamado? Quantas vezes lemos essa passagem bíblica e concordamos que Moisés exagerou a insistir nas suas limitações, dizendo que não era uma pessoa capacitada porque pensava que para cumprir sua missão precisava ter super habilidades, quando na verdade já era considerado pronto por Deus e só precisava da sua confirmação e presença. Tantas desculpas acabaram acendendo a ira do Senhor quando ele pediu que mandasse outra em seu lugar, conforme Êxodo 4:13. O Senhor não aceitou o não como resposta e providenciou para que Arão lhe auxiliasse, coisa que na verdade não seria necessária nesse primeiro momento, se Moisés tivesse confiado inteiramente na sua chamada e no Deus ao qual servia. Mais adiante, ele veria as consequências de ter Arão como a sua boca. Subtópico 2.2. Deus envia Moisés. Moisés foi o escolhido para ser enviado aos filhos de Israel. Quando ainda era príncipe do Egito, Moisés, sem o comissionamento de Deus, quis por si mesmo salvar o seu povo e quase perdeu a sua vida. Mas quando foi na hora certa, salvou uma nação inteira. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Deus impeliu Moisés para o deserto porque seria o lugar onde o usaria. Êxodo 2:19. Deus vocacionou Moisés como profeta para aquela geração, explorada por Faraó e o Egito. O Eterno preparou e enviou um representante legal do seu poder. Êxodo capítulo 4, versículo 16. O episódio da sarça ardente marcou a chamada de Moisés, que após 80 anos de preparo assumiu a postura de líder. Moisés voltou ao Egito não como um fugitivo, mas sim como libertador e representante legal de Deus na terra. Êxodo 4:16. Subtópico 2.3. Consciência de sua missão. Deus falou claramente com Moisés sobre a sua missão em Êxodo capítulo 3, versículo 10, para que ele não tivesse nenhuma dúvida quanto ao objetivo da mesma. Conforme a palavra do Senhor que diz: Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus tinha pressa que Moisés saísse do seu repouso e de pronto o atendesse. Aquela sarça ou espinheiro que não se consumia também era uma figura do sofrimento hebreu. Quanto mais ardiam sob a intensidade do fogo da provação, o Senhor não permitia que se consumisse. O clamor em forma de orações daquele povo foi ouvido por Deus
e era chegado o momento de respondê-lo. Moisés estava bem consciente do sofrimento daquele povo e também da sua missão de libertá-lo. Apesar de inicialmente ter apresentado suas desculpas para não aceitar aquela missão e ter cometido falhas também, Moisés assumiu a liderança do povo de Deus e foi fiel até o fim, ao ponto de ter uma comunhão inigualável com o Eterno, conforme está escrito nos seguintes versículos da Bíblia. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Êxodo 33, 11, a parte A. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Está escrito em Números 12, versículo 8, a parte A. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Deuteronômio capítulo 34, versículo de número 10. Deus não somente preparou Moisés, mas o vocacionou como profeta para aquela geração explorada por Faraó e o Egito. Deu-lhe autoridade, estratégias e suporte suficientes para o cumprimento da sua missão. O terceiro objetivo desta lição é extrair lições para efetuar uma liderança debaixo da vontade de Deus. Tópico 3. A liderança de Moisés. Como já dissemos, para cuidar da sua obra, Deus chama e capacita pessoas a serem líderes, como fez com Moisés. Isso pode levar algum tempo, como aconteceu com Paulo, mas Deus é capaz de operar em nós a transformação necessária para servi-lo. Com a comissão divina vem o poder de Deus, que nos capacita a cumpri-la. Moisés partiu como Deus lhe ordenara, e os hebreus lhe deram boa acolhida. Mas como Deus já o havia avisado, Faraó não lhe deu ouvidos. Pelo contrário, acrescentou ainda mais o fardo da escravidão, fazendo com que os israelitas colhessem a palha para fabricar os próprios tijolos. Êxodo 5:20, 6:8. A princípio, os anciãos hebreus acreditaram em Moisés, se alegraram e o apoiaram. Mas depois passaram a culpar Moisés pelo aumento do seu fardo, lançando ofensas sobre ele. A tarefa de um líder não é nada fácil. No entanto, em tudo Deus foi lhe concedendo vitória. Por fazer a vontade de Deus, obedecê-lo e atender ao seu chamado com temor e tremor, Moisés se tornou o libertador, um estadista, historiador, profeta, moralista e legislador de Israel, o maior vulto do Antigo Testamento e um dos maiores homens de todas as épocas. Deus o usou para formar de um povo escravizado no Egito e sob as maiores dificuldades uma nação poderosa, da qual viria o Salvador da humanidade, o Messias prometido, Jesus Cristo, o Senhor. Subtópico 3.1. Tempo para Deus. Apesar de todo o seu preparo intelectual, laboral e espiritual, Moisés tirava tempo para a oração, para falar com Deus, para buscar dele o conselho, a direção e a solução para os problemas emergentes. Um bom líder tem que ter convicção da sua chamada, viver na dependência de Deus e guiado pela presença do seu Santo Espírito. Em Êxodo 24:18 lemos: E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. É de vital importância para um líder buscar a presença do Senhor em oração, jejuns, leitura bíblica e estudo da sua palavra. Na correria dos dias atuais, temos visto muitos abandonando essas práticas, alegando que não tem mais tempo para orar, para se retirar e prostrar-se na presença do Senhor. Orar é conversar com Deus. Não tem como um líder espiritual, um pastor, um professor de escola bíblica dominical, um obreiro ser bem-sucedido ministerialmente se não tirar tempo para Deus. Observe o que nos diz
o comentarista na revista do professor. O que vai fazer a diferença em nosso ministério é o fato de estarmos no centro da vontade de Deus. Só podemos conhecer a vontade de Deus por meio da meditação e obediência à sua palavra e de uma vida de oração. Precisamos nos calar quando Deus nos manda calar, parar quando Ele nos manda parar e ir quando Ele nos manda ir. O grande problema na vida ministerial de muitos obreiros e líderes espirituais da atualidade é esquecerem que os padrões de Deus são imutáveis e passam a fazer o inverso do que Deus ordena na sua palavra. Em vez de se calarem diante das provações, murmuram e falam coisas que desagradam a Deus. Em vez de pararem, obedecendo à ordem divina, avançam. Em vez de irem para cumprir o ide de Jesus, ficam em desobediência à palavra de Deus, enquanto as almas estão perecendo. Tudo isso acontece quando não se tem uma vida de oração. O Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, nos deu o maior exemplo de uma vida de oração. Jesus orou antes de iniciar o seu ministério. Jesus orou antes de escolher seus 12 discípulos. Frequentemente, ele se retirava para estar a sós com o Pai e orar. Jesus orava dando graças. Jesus orou antes da cruz. Aprendemos com o exemplo do Senhor Jesus que a oração não é uma opção no servir a Deus, mas sim uma constante necessidade. Subtópico 3.2: Amor pelos seus liderados. Moisés permaneceu 40 dias no monte, na presença de Deus, e os israelitas, ainda impregnados pelos costumes egípcios e influenciados profundamente por seu paganismo e idolatria, ficaram inseguros e impacientes, porque em vez de ter a fé fortalecida em Deus, que os retirara da escravidão do Egito, com mão poderosa, tinham depositado sua fé apenas em Moisés. E como este estava demorando a voltar, se desviaram dos caminhos do Senhor. O relato bíblico de Êxodo, capítulo de número 32, nos mostra uma cena terrível. O povo veio até Arão para que este lhes fizesse um Deus para adorar. Em vez de resistir a esse pecado, Arão se acovardou diante da pressão da liderança do povo e emprestou sua arte e técnica à construção de um bezerro de ouro, um dos principais ídolos egípcios, que era um abominável símbolo de adoração. Dessa forma, Arão liderou para que os hebreus violassem os 3 primeiros mandamentos. Eles se curvaram a outro Deus, além do Senhor, fizeram uma imagem para cultuar e usaram o nome de Deus em uma falsa adoração. Esse tipo de adoração envolvia sacrifícios, provavelmente combinados com atos sexuais profanos, pois as palavras levantaram-se a folgar sugerem essa ideia. Êxodo 34, versículos 12 ao 16. O Senhor alertou Moisés sobre o que estava acontecendo e pediu permissão para exterminar aquele povo e fazer de Moisés uma grande nação. Êxodo 32, 10. Mas Moisés intercedeu, suplicando de tal forma que convenceu o Senhor a reverter seus planos. Êxodo capítulo 32, versículo de número 11 ao 14. Nesse momento, Moisés intercedeu pelo povo usando 3 fortes argumentos para abrandar a ira do Senhor. Primeiro, foi o próprio Deus quem libertou com mão poderosa os filhos de Israel do Egito. Segundo, os egípcios ouviriam a sentença sobre os hebreus e concluiriam que, no final, o Egito venceu, triunfou com a morte deles no deserto. Terceiro, Deus havia estabelecido uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Como iria revogar a sua promessa agora? Moisés foi extremamente humilde ao interceder, demonstrando sua compaixão pelo povo e o seu zelo pela glória e honra do Senhor, e teve o seu pedido atendido.
e o povo foi poupado da morte. Naquele momento, Moisés foi um intercessor e mediador entre o povo e Deus. Ele não desistiu do povo e Deus ouviu sua oração. Orar é falar com Deus, mas não significa passividade. A oração pode ser definida como um discurso seguido de ação. Observe que, além de orar para que Deus perdoasse a transgressão de Israel, ele imediatamente procurou eliminar o produto de suas transgressões, descendo do monte e destruindo o ídolo e punindo os transgressores. Moisés era o tipo de líder que demonstrava profundo amor e atenção para com seus liderados. Veja o que diz o comentarista da nossa revista. A nossa posição de liderança não pode nos distanciar do povo, mas sim nos aproximar mais e mais dele. Através desta atitude, Deus se torna benevolente com o seu povo. Assim como Cristo amou a sua igreja, necessitamos amar os nossos liderados. Paulo exortou aos cristãos a terem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olhemos para o conselho de Salomão. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Provérbios 27 e 23. E isso não é tarefa fácil. Veja quantas dificuldades as lideranças das igrejas têm encontrado ao longo do tempo, pois lidar com gente e principalmente com crente, com o povo de Deus, não é fácil. Não é difícil encontrarmos irmãos na fé que apresentam problemas comportamentais e éticos dentro da igreja, na família e até no trabalho secular, quando deveria ser diferente. Só um líder em perfeita comunhão e cheio do Espírito Santo de Deus pode ter bom êxito. Assim como Moisés, o líder tem que entender que o povo não é propriedade sua. Lembre-se sempre disso. A igreja não é sua. Você tem que ter cuidado com o que você vai falar com a igreja, porque ela não pertence a você, e sim a Deus. O obreiro tem que entender que é um mordomo, um administrador da obra de Deus, conforme 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 1, que diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O líder dispenseiro sempre procura colaborar para o crescimento da igreja do Senhor, mesmo que isso implique em trabalhos, fadigas e até desprezo. 1 Coríntios 4, 11 a 16. Ele se deixa gastar pelas ovelhas do Senhor. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Se identifica com elas. Subtópico 3.3. Humildade para ouvir conselhos. Os eventos que se seguiram à vitória impressionante de Deus sobre Faraó lançaram Moisés a dura responsabilidade de liderar espiritualmente o povo. Moisés teve um princípio de liderança muito árduo. Somente ele conhecia a Deus e todos o buscavam para saber qual seria o próximo passo a ser dado. O povo de Israel, que vivera por muitos anos como escravos, estavam acostumados a ter um governo centralizado, onde sempre tinha alguém para mandar fazer o que fosse necessário e, por isso, faziam filas quilométricas à porta da tenda de Moisés para resolver suas causas, buscar orientações, etc. O trabalho desse líder era tão intenso e estava sempre sob pressão, a ponto de esgotar-se devido a essa liderança ser centralizada apenas em sua pessoa. Mas foi Jetro, seu sogro, que, observando a dinâmica da sua liderança, percebeu que o genro não iria muito adiante se continuasse fazendo todo o trabalho sozinho. E então, sabiamente, resolveu aconselhá-lo, conforme os capítulos 18 e 19 de Êxodo. Orientou que primeiro Moisés deveria ensinar ao povo as ordenanças e leis
para que pudessem entender o caminho em que deveriam andar e a obra que deveriam fazer. Êxodo 18, 17 ao 23. Depois que constituísse líderes que o auxiliassem na tarefa divina. O caminho apresentado por Jetro era seguro e bom para todos. Porém, de que adiantaria o conselho de Jetro se Moisés não tivesse a humildade para ouvi-lo? O líder cristão, por mais capacitado que seja, não conseguirá realizar suas tarefas sem a ajuda de auxiliares. Não somos autossuficientes, não sabemos tudo. Ninguém pode fazer a obra do Senhor sozinho. O próprio Senhor Jesus, nos dando o exemplo, escolheu e capacitou homens para ajudá-lo. Eu louvo a Deus por congregar em uma igreja que é formadora de líderes. Para concluir, Moisés foi um homem escolhido por Deus para exercer uma liderança diante de um povo que estava em formação. Através da sua jornada de vida, aprendemos que o Senhor Deus possui o seu modo de trabalhar na vida de um líder, a fim de que o mesmo exerça com excelência os seus propósitos. Fatos históricos. Entendendo a diferença entre sionismo e antissemitismo. O sionismo foi a principal força por trás da criação do Estado de Israel. O sucesso do movimento frustrou as aspirações nacionais palestinas. Idealizado e divulgado pelo jornalista e escritor austro-húngaro Theodor Herzl. Esse movimento político defendia o direito dos judeus de terem sua pátria na região que a Bíblia chamou de Terra de Israel. Nos dias de 29 a 31 de agosto do ano de 1897, reuniram-se na cidade suíça de Basileia pela primeira vez, depois da destruição do Estado judeu há quase 2000 anos, 197 representantes de 17 países para participarem do primeiro Congresso Sionista. Aos congressistas reunidos no Centro de Convenções, esse escritor e jornalista falou em seu emocionante discurso: somos um povo. Todos os povos têm uma pátria. Precisamos de uma pátria nacional para o nosso povo. Por isso queremos lançar a pedra fundamental para a casa que um dia vai abrigar a nação judaica. A teoria de Herzl, que presenciou o antissemitismo na Europa, era de que, com a existência de um Estado próprio, os judeus poderiam ser fortes, algo revolucionário para um povo que tinha sofrido violentas perseguições durante séculos. É importante refletir sobre as bases bíblicas do sionismo e sua concretização histórica no século passado, bem como questionar seu significado atual e futuro. A palavra sionismo não se encontra na Bíblia. Ela foi usada pela primeira vez no ano de 1890 em uma revista hebraica. Apesar disso, o sionismo tem forte base bíblica. Ele é o retorno do povo judeu a Sião, cumprindo o propósito divino. Assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntá-los no meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Ezequiel 11:17. Vos levarei a Sião, está escrito em Jeremias 3:14. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35:10. E habitarão na sua terra. Jeremias 23:8. Deus está no controle do movimento sionista e Theodor Herzl, na virada do século passado, contribuiu decisivamente para a sua realização. Segundo a Bíblia, Sião é primeiramente um monte. Ele se encontra em Jerusalém e é o monte do templo. Nele Deus habita, conforme Isaías 8:18 e 18:7.
O monte é considerado o centro mais sagrado do mundo. Em um sentido mais amplo, Sião também é Jerusalém e toda a terra de Israel entre o Mediterrâneo e o Jordão. Resumindo, Sião é a expressão de toda a esperança judaica, que aguarda ainda o Messias nestes finais dos tempos e que anseia pelo seu reinado de paz. Por isso, o final do hino nacional de Israel, a Hatikvah, esperança, diz: em Sião, terra de Jerusalém. Vejamos agora o que é o antissemitismo. Antissemitismo é o ódio e preconceito contra o povo judeu e sua cultura, ou seja, é uma forma de xenofobismo. Etimologicamente, o termo antissemitismo significa aversão aos semitas, que, de acordo com a Bíblia cristã, são os descendentes de Sem, o filho mais velho de Noé. Na realidade, os semitas englobam outras várias etnias, como os hebreus, arameus, fenícios, árabes e os assírios. O termo antissemitismo foi criado na Alemanha no final do século XIX como uma tentativa de explicar cientificamente o ódio aos judeus. Porém, devido à confusão que o sufixo semitismo provoca, levando a crer que a aversão engloba todos os povos semitas e não apenas os judeus, alguns autores preferem utilizar o termo judeofobia para caracterizar o preconceito contra a cultura judaica, especificamente. O principal caso de antissemitismo da história da humanidade foi o nazismo alemão. Os judeus sofreram as consequências da paranoia idealista dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, onde defendiam que o povo judaico era uma raça inferior e deveria ser exterminada. Existem diversas teorias que tentam explicar a origem histórica do ódio que muitos povos sentem pelos judeus, sendo que as hipóteses mais mencionadas são a hipótese econômica. Judeus seriam odiados por terem dinheiro e poder. A hipótese racial. Judeus seriam odiados por serem de uma raça inferior, como era a ideologia nazista. O deicídio. Judeus seriam odiados por terem sido responsáveis pela morte de Cristo. Escolhidos. Judeus seriam odiados por se proclamarem o povo escolhido de Deus. Problema. Judeus seriam odiados por serem responsáveis por todos os problemas do mundo. Estrangeiros. Judeus seriam odiados por serem diferentes do resto do mundo. Xenofobia. Dica valiosa. Professor, aprofunde-se no assunto de cada lição e aborde todos os tópicos apresentados na revista, tendo o cuidado para não antecipar e aprofundar o assunto da próxima lição, deixando assim de ensinar grandes verdades a serem extraídas da lição em estudo. Use uma linguagem clara e acessível e explore a verdade que pode ser aplicada à igreja de acordo com as necessidades locais emergentes. Não se esqueça de acessar o blog revistaebd.com, onde você também encontra publicados semanalmente os slides editáveis de cada lição, os vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista e mais comentários. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente a sua aula. Continue conosco, ore por nós, pelo nosso ministério. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos ajude a fortalecer este trabalho, deixando aqui o seu like, o seu comentário e também compartilhando este vídeo com outros irmãos. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.